Shalom, shalom a todos, irmãos e irmãs. Vamos fazer então, o nosso resumo da atual e próxima paraxá, Nós que lemos a todos os sábados, todos os shabats, lemos uma porção, da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, com conclusão, usando tanto a Haftará, que são os profetas e os escritos, como a Brit Hadashah, que é a nova aliança, de Mateus e Apocalipse. Então, nós estamos iniciando agora, um novo ciclo. A porção, elas foram divididas em 54 porções, No sábado passado tivemos a última porção, onde se fechou um ciclo, e hoje começamos a primeira porção, do total de 54. Então, é o início de um novo ciclo. Olha como Deus, o nosso Deus é maravilhoso, que nos dá vários ciclos repetidamente, dando oportunidade a todos de aprendizagem, A repetição, de tanto se repetir e repetir algo quando se estuda, é na repetição que se fixa, que se aprende. E Deus, é um Pai maravilhoso, é um mestre, é o professor dos professores, mestre dos mestres, que nos ensina repetidamente. É maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Então, essa paraxá, ela tem o nome de Bereshit. Bereshit, na verdade, é o livro que erroneamente se traduziu para Gênesis, mas é Bereshit, que quer dizer no princípio, no início. Então, nós lemos a porção da Torá Gênesis, ou Bereshit, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 6, verso 8. Lemos como conclusão a Haftará de Isaías, capítulo 42, do verso 5 até o capítulo 43, verso 10. E lemos também como conclusão, desse estudo, como a conclusão final, fechando assim, digamos, com chave de ouro, nós lemos então a Brit Hadashah, que é a nova aliança. Lemos Mateus, capítulo 1, até o capítulo 2 de Mateus, verso 23. Então, é maravilhosa porção. Os vídeos também do Ministério Ensinando de Sião sobre essa porção são vídeos brilhantes, O Rabino Mateus fala sobre o segredo da criação, algo nesse sentido, assim, que realmente é um divisor de águas. Então, o que nós lemos nessa porção? Em Bereshit vai falar sobre a criação. Deus, Antes da criação, Deus criando tudo e todos, Então, tudo e todos foi feito por Deus, Nós vemos a formação do homem e a sua auxiliadora, a mulher idônea. Nós vemos a queda do homem, Eva concebendo Caim, depois da queda, depois de ter internalizado o mal, o fruto, Quando ela comeu o fruto do bem e do mal, ela internalizou o mal. E assim ela concebeu Caim. Caim, podemos dizer, pelo que a gente estuda, era uma pessoa muito má e provavelmente por causa do fruto, mal que Eva comeu foi totalmente em Caim. Isso eu falo por mim, Eu falo por mim. E Caim, teve o primeiro homicídio ali, Provavelmente quando Eva concebeu Caim com o auxílio de Deus, provavelmente ela viu como o primogênito, que talvez seria ele, Ou aquele prometido, Porque Deus falou, da tua semente, virá aquele que pisará a cabeça da cobra. Então, nós vemos várias passagens proféticas, Deus criando, formando, mas também dando profecias. Provavelmente Eva achou, que Caim seria o primogênito, aquele prometido, Porém não foi, pelo contrário,
nele veio toda a maldade que poderia. E ele fez algo terrível de matar o próprio irmão. Então, a gente vê, né, as consequências da desobediência, da internalização do mal, a gente vê as consequências desastrosas do pecado, do erro, né? E aí você vê depois disso tudo, né, a história da criação do mundo, do universo, e como Deus é bom, né, de nos mostrar a história de tudo. Ele não necessitava, mas Ele é um Pai amoroso, que instrui, que ensina, que conversa, que fala a verdade. E Ele nos mostra, né, tudo como foi criado. E aí você vê a genealogia. Profeticamente, já Deus sempre mostrou, né, a genealogia da humanidade, mas se você for ler, essa genealogia são dos varões, dos homens que o Eterno escolheu, dos ungidos, daqueles que o Eterno ungiu com seu óleo, daqueles que o Eterno escolheu. Eram homens de bem, né? Eram homens que invocavam o nome de Deus, que obedeciam ao Eterno, que se esforçavam em andar no caminho do Eterno, né? E você vê a genealogia, começando por Adão, depois Sete, vê, né? Depois Sete, que até se entende, né? Muitos estudiosos, que através de Sete é que veio a ordem de Melquisedeque. Dizem que aquele Melquisedeque que vai encontrar Abraão era descendentes, ou até mesmo da descendência, né, de Sete. Depois de Sete vemos Enós, depois de Enós Cainã, depois Malaléu, Jared, Enoque, né, Enoque que andava com Deus. Pode ver, todos esses nomes eram de varões que andavam com Deus, né, que obedeciam o Eterno. Aí nós vemos Metusalém, Lameque e até chegar a Noé, na primeira porção de Bereshit, né? E aí você vê os anos também, né? Que cada um viveu, dando para traçar até os anos, né? Depois da criação do homem. Por isso que nós, né? Nós também festejamos a criação da humanidade, a criação do homem, porque nós temos ali as datas, né? E isso é maravilhoso. E aí tu vê Noé gerando Sem, Cã e Jafé, né? Sem, através de Sem vem os semitas, que são os judeus, né? E que vem da linhagem de Sem também. Vemos Cã, né? Cã era aquele que representava o homem mau, o desobediente, o rebelde, que viu seu pai nu e fez todo saber, né? Fez fofoca. E até viu seu pai nu também. E aí Jafé, que era um irmão bom também, né? Que ajudou Sem a cobrir o pai e não viu. Porém, Sem ainda era a mais ungida, era a mais escolhida, era a melhor, né? E aqui você vê também Jafé simbolizando os não-judeus, os gentios, né? E, nossa, se fosse falar só sobre esses três e o que eles representam profeticamente, ficaríamos dias falando, né? Gente, é maravilhoso essa porção. E aí você vê, né, que há uma corrupção na época de Noé, na humanidade, uma corrupção que Deus se entristece e até ele se arrepende de ter feito o homem por causa... Imagina, gente, para Deus se arrepender de fazer o homem, o tamanho da corrupção, o tamanho da maldade, era o que você imaginar e o que você não imaginar, né? Estupro, violência, assassinato, latrocínio, era prazer em matar, era... Tudo que você imaginar de mal, de corrupção na humanidade tinha. Então, algo assim terrível, terrível, eram tempos terríveis. E aí você vê Noé, porém, né, com toda essa maldade toda, você vê que Deus, né, olhou Noé e achou graça de Noé. Então, você vê a palavra graça, né? É uma porção profética, porque desde o começo, desde o início, desde a criação, antes mesmo da criação, Deus
está revelando para nós o Messias, Yeshua, Jesus. Então você vê toda a criação, você vê todo ali falando sobre Jesus e Yeshua. E você vê através de um homem, Noé, Deus achando graça. Né? Claro que Yeshua é aquela graça plena, mas você vê que através de Noé, a criação foi salva, né? A palavra fala que Deus achou graça em Noé. A palavra não fala que Deus achou graça na esposa de Noé, que Deus achou graça nos filhos de Noé, nas noras de Noé. Em nenhum momento, através de Noé, foi salvo, né? A sua esposa, seus filhos e suas noras. Então, você vê através de um homem, Deus salvando a criação, tanto da terra como os homens. No caso, Noé e sua família, né? E você vai ver repetindo agora isso, quando Deus vier acabar com o mundo, com o seu juízo e transformar o mundo, mas através de Yeshua, um homem, Jesus, que veio como homem, né? Ele salvou a humanidade também, né? Você vê um paralelo. Bereshit, Gênesis, todinho é um paralelo dos finais dos tempos também, né? E isso é incrível, assim, quando você lê essas porções e você integra essas porções, você vê o Messias, né? Você vê Deus criando, profetizando que viria o Messias, o ungido dele, o filho unigênito dele, para salvar, que através de Yeshua, Deus salva a humanidade. E na porção de Isaías, Yeshayahu, né, no capítulo 42, do verso 5 ao 9 especificamente, fala de Yeshua nitidamente. Né? Se eu pegar essa porção de Isaías, eu vou até ler esse verso 5 ao 9, né, do capítulo 42, e vocês vão perceber que ele está falando aqui de Jesus, de Yeshua mesmo. Então, o Senhor Deus criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. Tá falando aqui, né, de Bereshit. Deus criou todos e todos, não só a terra, como os céus, o universo, vegetação, água, luz, ar, todos os seres viventes, os homens, tudo foi criado por Deus, né? E agora o Senhor diz ao seu servo, vamos ver de que servo ele está falando aqui. Então, Deus diz ao seu servo, eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Sabemos que o único que Deus chamou e pegou na sua mão, e através do único que há salvação para nós, através do único, é Jesus, Yeshua. Né? Então aqui está falando, eu, o Senhor Deus, chamei Yeshua e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de Yeshua. Eu o criei e o enviei. Na verdade, aqui o certo eu o gerei, né? Deus gerou Yeshua. Todas as criaturas, como o homem, os seres viventes, a terra, o universo, foram criados. Inclusive os anjos foram criados, mas Yeshua não. E Yeshua foi gerado por Deus. E aí você vê Deus, ele é espírito invisível, então o espírito invisível de Deus gerando espírito. Yeshua, né? É igual a Deus. Então, eu o gerei, Deus gerou Yeshua e o enviou como garantia da aliança, da nova aliança, da Brit Hadashah, né? Que não anula a primeira aliança. A primeira aliança, ela foi quebrada, mas não foi anulada, porque no contrato da primeira aliança já tinha a cláusula da nova aliança, que é uma aliança inquebrável, né? Eterna. Ainda continua, da aliança que vou fazer com o meu povo. Tá falando aqui, Deus que teria um povo escolhido dele. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, mas claro que ele escolheu uma nação para que todo aquele que faça a vontade de Deus seja enxertada nessa nação, né? Então esse povo tem uma nação, que é Israel, que são os judeus.
Mas todo aquele que não é judeu e obedece a Deus é feito filho de Abraão pela fé. E nisso é enxertado na nação de Israel. Então, ninguém aqui, né, anulou também a nação de Deus, que é até hoje, né, Israel. O Israel que está lá em Israel é Israel de Deus. E todo aquele que obedece ao Senhor é enxertado nesse Israel. Que só tem um Israel, né? Ainda fala, como a luz da salvação. Olha a luz, né? Israel sendo luz para as nações. E Yeshua, Jesus, é a luz. E todo aquele que obedece a Yeshua, ou obedece a Deus, está levando a luz de Yeshua, a luz de Deus, a luz da salvação para todos. Ainda continua, que darei aos outros povos. Então, através de uma nação, de um povo judeu, Israel, seria levado luz para todos os outros povos, para todas as outras nações. Então, não tem por que uma nação que não é a nação judaica ficar irada ou invejada, porque Deus escolheu um povo, uma nação, para justamente trazer as outras nações até ele. Porque as outras nações são enxertadas, quando obedecem a Deus, em Israel. Ainda continua, verso 7, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar o que estão em prisões escuras. Então, o único que abriu os olhos aos cegos, que Deus fez abrir, foi através de Yeshua, através de Jesus. O único que Deus fez nele, da liberdade, é que ele estava em prisões, né? Em cadeias, foi através do nome de Yeshua, Jesus, que Deus o fez, né? Então você vê aqui, inclusive, né, a passagem onde fala João, aquele que batizava, perguntando, ó, esse é aquele que viria? Yeshua é o que viria mesmo, a Messias, ou tem que esperar ainda? E ele falou parte disso, olha, os cegos estão vendo, os prisioneiros estão tendo liberdade, e assim vai, né? Então, tá falando aqui disso também, é profeticamente, né? Tá falando profeticamente. Verso 8, eu sou o Senhor, este é meu nome. E não permito, aqui em vez do Senhor, né, é Yud, Rei, Vav, Rei, né, que é o tetagrama que nós chamamos. Então, a gente fala Senhor ou Adonai, mas na verdade ali é o tetagrama, né, Yud, Rei, Vav, Rei. E este é meu nome. E não permito que as imagens recebam louvor, que somente eu, Deus, mereço. Né, então... Ainda continua no verso 9. Deus diz ao seu povo, a todo aquele que obedece, à nação de Israel também, aos seus enxertados, diz o seguinte, as coisas que prometi no passado já se cumpriram. E agora vou lhes anunciar coisas novas que vão acontecer, para que vocês saibam, antes mesmo que elas aconteçam. Então Deus... né? A essa porção eu ligo a Bereshit, a Gênesis de Isaías, que está falando que Deus, desde o começo, ele falou do que coisas que viriam a acontecer. Profeticamente, Deus conhece, né? Toda a história, do começo, meio e fim, antes mesmo que ela aconteça, porque ele tem a onisciência. Né? Ele sempre falou do que vai acontecer e realmente acontece, né? Tanto é que ele prometeu Yeshua, falou que cegos iam ver, e assim foi, e agora as coisas estão acontecendo também, profecias, né? Nem todas foram cumpridas, então nós estamos vivendo também em tempos proféticos. Olha que maravilha, Deus que cria tudo do nada, né? Porque o homem, ele não cria do nada, né? Deus, ele é o único que cria do nada. Por isso que lá em Gênesis tem o verbo beriá, Deus cria do nada. O homem não, o homem cria do que já existe. Quando fala que o homem cria na Bíblia, usa outro verbo. O beriá é para Deus, que cria do nada. Mas para o homem é usado o verbo asiá. O homem só cria daquilo que já existe. Então você vê Deus criando os céus e a terra e tudo que nele há, os seres viventes, do nada. Isso realmente é maravilhoso. E esse Deus perfeito, pleno, maravilhoso, infinitamente mais, fala conosco.
Desde como ele criou tudo, de toda a história, ele nos conta, ele nos ensina, ele nos instrui e ainda ele nos fala do que vai acontecer. Então, que maravilha ter um pai desse, gente, que ensina, que fala, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer outra coisa. E não faça isso, porque senão você vai acontecer muitas coisas assim que não é bom para você. E ainda falando, mas eu prometo que eu vou fazer milagres, que vai vir um prometido meu, um ungido que vai te salvar. Quando você mais precisar, ele vai te tirar do buraco. Imagina, gente, que Deus maravilhoso, que Deus é esse, né? Ele não tem obrigação nenhuma de nos falar nada, porque nós é que devemos a Ele. Deus não nos deve nada. Nós sim devemos a Ele. E mesmo assim, Ele nos fala por amor. Olha o amor que Ele tem por nós, né? O mínimo que nós podemos ter é amor a esse Deus, amor a esse Pai e total gratidão, né? Há muita coisa ali em Bereshit, né? Aí você vê muita informação que o Rabino Mateus brilhantemente, o Marcelo também, o Rabino Marcelo fala nos vídeos, depois vem os vídeos, nem tem como eu falar porque é informação demais, é muita maravilha, gente, né? Você vê assim revelações tremendas, né? Tu vê as trevas ali que falam em Gênesis, que era a presença do mal. Você vê o abismo, que é o Terron, que é o espelho da água. Tu vê o Ruach, né? Que é o vento, a presença do eterno. Tu vê que ele parava, ele analisava o que estava acontecendo. Então, é tremendo, tremendo. Aí você vê o canópio, a teoria do canópio, né? Que havia uma bolha de água ao redor do planeta Terra e que ela foi estourada e veio toda essa água para a Terra e que dentro da Terra também fluía água para cima, né? Então foi algo catastrófico o dilúvio, né? Embora ainda nessa porção nós não vemos o dilúvio em si, mas nós vemos que Deus já estava pensando em acabar com o mundo, porém viu graça através de Noé, que aqui está simbolizando, aludindo a Jesus e Yeshua. Tanto é que toda essa genealogia que a gente vai continuar, né, em Mateus, né, nós vamos ler em Matitiarro, né, mostra a genealogia de Yeshua, continuando lá, da que traz em Gênesis de Adão, né, 7, vai indo, e aí ela vai ser plena agora a genealogia de Yeshua, porque lá em Bereshit, em Gênesis, tá falando da genealogia de Yeshua. E em Mateus, Matitiarro, vai continuar essa genealogia de Yeshua, até chegar a Yeshua. Então nós temos nessa porção a genealogia de Yeshua, de Adão até Yeshua. Olha que magnífico! Milênios, vários milênios, e nós temos, mesmo assim, Deus nos dá a revelação da genealogia de Yeshua, o Messias. Ainda diz em Matitiarro, né, em Mateus, e Yeshua, que é filho de Davi, que é filho de Abraão, de Isaac, Jacó, de Judá, né? Você vê que em Yeshua, em Jesus, temos toda a genealogia dos grandes homens que Deus ungiu, né? Desde lá de Adão, os que eu já tinha lido, aí continuando aqui, né? Fala de Abraão, né? Abraão, que é o nosso pai da fé, tanto para judeus como para não judeus, e você vê o Isaac, Jacó, esses três são os patriarcas, né? Aí temos Judá, que através de Judá veio o povo judeu, que tem o nome de judeu por causa de Judá. Se Judá teve filho Pérez, aí tu vê o Etzron, Ram, Aminadav, Naharon, aí tu vê Salmão, Boaz, né? Boaz da história de Ruth. Aí você vê na genealogia de Yeshua algumas gentias, não judias, como Ruth, Raabe. Aí você vê que Boaz e Ruth vem Obed, aí vem
Ishai, de Ishai vem David, né? De Davi, Salomão ou Shelomon, de Shelomon ou Salomão vem Rehavam, Aviá, Asa, Ioshafat, aí você vê Ioram, até chegar e vai indo até chegar aonde? Yosef, José, pai de Yeshua, marido de Miriam, de Maria, né? Miriam, é que eu tô falando aqui em hebraico, tá? Yosef é José em hebraico, Miriam é Maria em hebraico, né? Na verdade é Yosef e Miriam. E Yeshua é filho, né? De Yosef e Miriam. Então é algo assim tremendo, fantástico. Muitos de nós não sabemos nem quem são os nossos tataravós, mas você vê Deus na sua plenitude guardando para nós uma genealogia de Yeshua, de Messias, ao qual nós fazemos parte por causa da fé, né, de Abraão, por causa de Yeshua, aquele que veio nos salvar e nos enxertar em Israel. Então, nessa porção em Matias, além de falar plenamente até chegar à genealogia de Jesus e Yeshua, ainda fala do nascimento sobrenatural através do Espírito Santo de Yeshua, né? Então você vê que ele não ele foi concebido de uma forma muito especial, imagina, pelo Espírito Santo, né? Nenhum outro homem foi gerado através do Espírito Santo, ou concebido através do Espírito Santo, no corpo de uma mulher, cheia de graça, né? E aí você vê que a palavra, o nome Yeshua, quer dizer Deus salva. Né? No próprio nome de Yeshua temos a nossa salvação, que Deus nos salva. Profeticamente, cumprindo tudo aquilo que o Eterno falou desde o começo da criação. Ele sempre falou, né, disso, que ele nos salvaria. Através do seu ungido Yeshua, profeticamente até falado desde lá de Eva, né? Através de ti virá aquele que pisará a cabeça da cobra. Então, como cumprimento, né, de várias profecias do Eterno, nós vemos 3 astrônomos, são 3 astrônomos, tá, pessoas? Irmãos, irmãs, vamos frisar bem, são 3 astrônomos. Não são o que eles falam lá, magos, né? Não são magos, são 3 astrônomos. Eles viam as estrelas, os céus, né? E conforme as estrelas, eles sabiam de acontecimentos. Porque Deus, quando fez lá em Gênesis, os céus, né? E todos os astros celestes, Deus fala para que a gente saiba dos acontecimentos, dos dias, dos meses, para que a gente saiba das coisas. Né? Então, eles eram 3 que obedeciam a Deus e, inclusive, sabiam ler, né, os astros conforme o Eterno falou em Bereshit. Não tem nada de magia aqui, nada de mago aqui, não. Aqui é a palavra do Eterno. Né? E esses 3 astrônomos foram visitar o rei dos judeus e Messias, Yeshua. E eles foram adorá-lo. Né? Tu vê aqui adoração mesmo, adoração, porque Yeshua, Deus falou a ele, adore, porque Yeshua, nele, dentro de Yeshua, habita 100% em plenitude o Espírito de Deus. Deus habita em Yeshua, 100%. E ele representa Deus para nós. Deus o fez assim. E colocou tudo e todos sob a autoridade de Yeshua. Yeshua é o nome que está acima de todo nome. E você deve sim adorá-lo. Claro que Deus, Pai, é cabeça de Yeshua. Deus Pai, o Criador, junto com Yeshua também ajudou na criação, também criou. Mas, porém, Deus Pai está acima do Filho, Yeshua. Né? Yeshua, Jesus, não está acima do Pai. Sabemos pela palavra do próprio apóstolo, né, Paulo,
que Deus Pai é o cabeça de Yeshua, Yeshua Filho é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, né? Então nós sabemos que Yeshua tem sim um Deus acima dele e Yeshua tem sim esse Deus que é pai dele, né? Então aí já cai por terra, né, toda a teologia de trindade. Não existe trindade. Tem um Deus que é pai, que tem um filho, que é Yeshua, e esse Yeshua que é filho está subordinado ao pai, e esse Deus é espírito invisível. Então não tem nenhuma trindade, pelo contrário, tem um Deus apenas. E ainda esses astrônomos, né? Esses 3 astrônomos foram lá, presentearam Yeshua com ouro, incenso e mirra. Nossa, nisso aqui dá para fazer um ensino imenso, né? Você vê ouro, que sempre na Bíblia, né, fala sobre realeza, pureza, né? Algo dado somente a Deus, né? O ouro é um metal puro, né? O mais nobre que se tem. E isso, quando coloca na palavra, a gente vê que isso é levado mais a Deus. Pureza, santidade, indica muitas coisas, né? Tu vê o incenso de aroma agradável eterno. Isso fala muito na palavra, que são as obras, né, boas, que vão como incenso, um cheiro agradável eterno, né? E a mirra, né, que ungia, né, e trazia um cheiro, um perfume assim maravilhoso. A mirra era o perfume mais caro até na época de Yeshua. Então você vê eles fugindo para o Egito. Deus pediu que Yosef, José e Miriam fugisse para o Egito, né, porque Herodes iria matar muitas crianças, mas que não matassem Yeshua. E depois eles voltam para Jerusalém, para Jerusalém, e Nazaret, que é Nazaré, né? Que quer dizer, Nazaré quer dizer o que guarda a Torá. Então, Yeshua, aquele que Deus salva, né? Que aquele que diz Deus salva, é o Nazareno, aquele que guarda a Torá, aquele que guarda as instruções de Eterno, aquele que obedece às instruções de Eterno e não só obedece, como torna elas plenas, melhor ainda, né? Para que nós obedeçamos a ela também. Inclusive, Yeshua nos ensina a Torá do Eterno, as instruções do Eterno, para que nós também façamos. Além de, claro, cumprir diversas profecias. Isso é tremendo. Só nessa porção aqui de Matitiarro, nós vemos ali várias profecias sendo cumpridas. Como primeiro, que a jovem ou a virgem conceberia e daria luz a um filho, e que ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Também há outras profecias que não estão aqui, mas eu vou citar as 4, né, que cita aqui em Mateus. Ainda diz, e você, Betlehem, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais de Judá, porque de você procederá o líder que pastoreará Israel, o meu povo, né? E além disso, do Egito chamei meu filho. Isso está lá, né? Na primeira aliança. É profecias da primeira aliança que iria cumprir e está sendo cumprida agora na nova aliança. E também que diz assim, ó, uma voz foi ouvida em Ramá, soluço e lamento intensos. Era Raquel, soluçando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles não estão mais vivos. Então são profecias cumpridas, entre inúmeras outras, né? Então você vê várias profecias sendo cumpridas e o Eterno falando antes que elas aconteçam, para quando elas acontecerem, a gente saiba, ó, Deus já tinha falado que isso ia acontecer. Essa é a profecia do Eterno sendo cumprida. E a gente se maravilha com isso, né? É maravilhoso ver o Eterno dando a palavra dele cumprindo. Justo, né? Nós, que no nosso meio hoje em dia, não se tem muito mais palavra de homens, mas Deus não é que nem homem para mentir. O que ele fala, ele cumpre. Então, em Bereshit, lá no princípio, vemos Deus criando, instruindo, ensinando, admoestando, punindo, sim, porque não? A gente pune quando o filho é mal, faz rebeldia para que ele não faça mais, né?
Então ele pune como um pai, né? E ainda disso, em inúmeras outras coisas, ainda dizendo tudo o que aconteceria, entre outras diversas coisas. Então, que vocês possam estudar essa paraxá, ver os vídeos do Ministério Ensinando de Sião, que tem aí, né, no PDF, todos os vídeos de todos os anos do Ministério Ensinando de Sião, de Bereshit. Estudem, vejam, porque realmente vocês vão estar cheios, né, do Espírito com esse ensino que vem do Eterno, né? A palavra, a Bíblia vem do Eterno, é inspirada por Ele. Então, escrita por homens, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, que vocês venham estudar, irmãos. E realmente isso vai edificar a vida de vocês, como também tem edificado a minha. Shalom a todos e ótimos, excelentes e bons estudos. Shalom, shalom.